O coronel Augusto Ferreira Lima tinha um hábito. Todo dia, antes de sentar para jantar, ele batia na mesa 2 vezes com o anel de ouro que usava no dedo médio. 2 batidas. Era o sinal para Sônia trazer a comida. Por 12 anos, toda noite, Sônia ouvia essas 2 batidas e ia para a sala com o prato na mão. Por 12 anos, o coronel não disse boa noite, não disse obrigado, não disse o nome dela. Ela não era pessoa na cabeça dele. Era função. Mas numa noite de outubro de 1852, quando o coronel bateu 2 vezes na mesa na frente dos homens mais importantes da região, Sônia trouxe o prato, pôs na frente dele e disse uma coisa que desfez 12 anos de crueldade num único gesto. Me diz nos comentários de onde você está assistindo agora. Inscreve no canal Voz dos Contos e ativa o sininho. 90% de quem assiste ainda não está inscrito. A fazenda Bela Vista ficava no interior da Bahia, no vale do rio Paraguaçu, cercada por cafezais que subiam os morros em fileiras tão retas que pareciam desenhadas à régua. O coronel Augusto Ferreira Lima era o dono de tudo aquilo. 52 anos em 1840. Largo de ombros, com barba curta e grisalha, que aparava toda semana com a navalha que mantinha afiada numa correia de couro pendurada na porta do banheiro. Mãos grandes que usava para apertar o ombro de quem cumprimentava, com força suficiente para deixar claro que o aperto era favor, não afeto. Tinha terras que iam de um rio ao outro. Tinha café, gado, madeira. Tinha o cargo de coronel da Guarda Nacional, que usava como nome, como título, como identidade completa. Quando entrava numa sala, os homens se levantavam. Quando falava, ninguém interrompia. Quando batia com o anel na mesa, a comida aparecia. Na fazenda Bela Vista era lei. Não havia apelação, não havia conversa, não havia nada além do que ele decidia, no momento em que ele decidia do jeito que ele queria. Os escravizados da fazenda aprenderam cedo que o coronel Augusto tinha uma forma de punir que não deixava a marca visível de longe. Ele não gritava, falava baixo, e quanto mais baixo a voz, mais perigoso o que vinha depois. O feitor da fazenda se chamava Inácio, 40 e tantos anos, com cicatriz no queixo de uma briga antiga e olhos que não piscavam na hora errada. Inácio não precisava de ordem escrita. Lia o tom de voz do coronel como se lesse o céu antes da chuva, e executava antes de ser pedido. Em 12 anos dentro daquela fazenda, Sônia viu Inácio executar muitas coisas. Viu sem poder falar. Sentiu sem poder chorar alto. Guardou sem poder esquecer. Mas isso vem depois. Primeiro precisa entender quem era o coronel Augusto fora das cercas da fazenda. Porque lá fora, ele era outro tipo de homem. Lá fora, ele sorria com os dentes. Levantava copo em brinde e dizia o nome de todo mundo, com aquela familiaridade de quem conhece o peso que um nome tem quando dito em público por homem de posição. Nos jantares que dava, as mesas eram compridas e as velas eram de cera boa, não de sebo. A comida era farta, temperada com especiaria que vinha de Salvador, e os convidados saíam de lá falando que o coronel Augusto era o melhor anfitrião da região. Nenhum deles perguntava quem fazia a comida. Nenhum deles perguntava o nome. Sônia chegou na fazenda Bela Vista com 18 anos. Era 1840. Comprada de um comerciante de Salvador que a recebeu como parte de pagamento de dívida de outro homem, que havia recebido ela de outro, num caminho de mãos que ela nunca conseguiu rastrear completamente. Chegou numa manhã de segunda-feira, em cima de uma carroça com outras 4 pessoas, todos olhando para o mesmo chão de terra vermelha, enquanto a carroça entrava pelo portão da fazenda. O feitor Inácio fez a triagem no terreiro. Cada um foi levado para um lado conforme o que o coronel havia pedido. Sônia foi levada para a cozinha. A cozinheira que estava lá tinha mais de 60 anos e estava com problema nas mãos que não deixava mais trabalhar com a velocidade que a fazenda exigia. Naquela tarde, a velha ensinou Sônia onde ficava cada coisa. As panelas, as facas, os temperos, a lenha, a água, o forno de barro que ficava do lado de fora e que precisava de atenção específica para não perder o fogo na hora errada. A cozinheira velha me ensinou tudo em 3 dias.
No quarto dia, ela foi transferida para outro serviço, e eu fiquei sozinha na cozinha da fazenda Bela Vista. Tinha 18 anos, não conhecia ninguém, não sabia nada sobre aquele lugar, além do que aprendi em 4 dias. E a primeira coisa que aprendi foi a seguinte: quando ouvir 2 batidas na mesa, leva o prato. O coronel Augusto não falou com Sônia no primeiro dia. Não falou no segundo. No terceiro, quando ela trouxe o jantar, ele olhou para o prato e disse que o frango estava passado do ponto. Não disse o nome dela. Disse para a janela, como se estivesse falando com o ar: frango passado do ponto é desperdício. Sônia voltou para a cozinha e nunca mais deixou o frango passar do ponto. Não por medo do que ele diria, por profissionalidade. Por aquele tipo de orgulho que a gente carrega mesmo quando tudo ao redor diz que não tem motivo para ter orgulho. Eu sabia cozinhar. Era o único espaço no mundo onde eu era boa em alguma coisa que ninguém podia tirar de mim. Então eu cozinhava bem. Não para ele, para mim. 12 anos é tempo suficiente para aprender tudo sobre uma pessoa, especialmente quando essa pessoa nunca te olha de frente, especialmente quando essa pessoa fala na sua frente como se você não estivesse no cômodo, especialmente quando essa pessoa bateu 2 vezes na mesma mesa, com o mesmo anel, pela mesma razão, por 12 anos sem variar uma vez. Eu conheço o coronel Augusto Ferreira Lima melhor do que a esposa dele conhece, melhor do que os filhos, melhor do que os sócios, porque eles veem o lado que ele escolhe mostrar. Eu via o que sobrava depois que ele parava de mostrar. Sônia aprendeu o coronel Augusto em camadas. A primeira camada era o que todo mundo via. O homem de anel de ouro e barba aparada, que levantava copo e dizia o nome dos convidados com familiaridade calculada. A segunda camada era o que a fazenda via. O homem que falava baixo quando estava com raiva e cujo silêncio era mais perigoso do que qualquer grito. A terceira camada era o que só Sônia via. O homem que chegava no jantar com a gravata afrouxada quando tinha tido problema de negócio. Que cortava a carne com mais força do que o necessário quando estava com raiva de algo que não podia resolver na hora. Que tomava um cálice a mais de vinho quando havia tido reunião com o sobrinho Rafael, mesmo que a reunião não tivesse acontecido presencialmente, apenas por carta. Aprendi a ler o estado do coronel pelo jeito que ele batia na mesa. 2 batidas curtas, refeição normal. 2 batidas com intervalo maior, estava impaciente com algo. 2 batidas onde a segunda era mais forte que a primeira. Tinha acontecido algo ruim no dia. Parecia detalhe. Não era. Cada detalhe me dizia o que esperar daquela noite. E o que esperar daquela noite me dizia o que fazer. Servir rápido ou devagar. Falar ou não falar. Entrar ou esperar mais um pouco. 12 anos me tornaram a maior especialista no coronel Augusto que existia. E ele nunca soube. Porque ferramenta não aprende. Ele tinha certeza disso. A sala de jantar da fazenda Bela Vista tinha uma característica que o coronel nunca percebeu. O som viajava. A parede que separava a sala da copa era de madeira velha, com uma fresta que o tempo abriu na parte de baixo, perto do rodapé. Por essa fresta, quando a copa estava em silêncio e a sala em conversa, dava para ouvir tudo. Sônia descobriu a fresta no 2º mês e passou os 10 anos seguintes usando. Eu terminava de servir, voltava para a copa, ficava parada perto do rodapé e ouvia. Não todo dia. Nos dias importantes. Nos dias em que o coronel recebia visita de negócio. Nos dias em que ele jantava com um advogado. Nos dias em que chegava carta de Salvador e ele ficava com a gravata afrouxada. Nesses dias eu ficava na copa até ouvir tudo o que precisava ouvir. O que Sônia ouviu ao longo de 10 anos. A dívida com Borges. Arnaldo Borges era fazendeiro do sul da Bahia, com quem o coronel Augusto tinha feito negócio de compra de terra em 1843. O negócio deu errado. A terra que o coronel vendeu tinha problema de registro que ele sabia e não revelou. Borges descobriu depois de assinar. E a disputa entre os dois foi resolvida não em tribunal, mas em acordo particular onde o coronel prometeu pagamento que nunca cumpriu completamente. A dívida restante,
O coronel escondia dos parceiros de negócio com a habilidade de quem mentiu tanto que esqueceu a diferença entre o que aconteceu e o que inventou. Nos jantares com parceiros, ele dizia que o negócio com Borges tinha rendido bem. Eu servia o vinho e ouvia. E guardava. O acordo com o delegado. O delegado da cidade se chamava Ferreira. Não era parente do coronel, apesar do sobrenome igual, e essa coincidência os dois usavam com humor nas conversas quando havia visita, num jeito de criar familiaridade que não existia de verdade. O acordo entre os dois envolvia silêncio. O coronel Augusto movimentava escravizados entre fazendas de maneira que as leis da época proibiam formalmente. Não era prática rara na região, mas era prática que dependia de olho fechado das autoridades para continuar funcionando sem problema. O olho fechado de Ferreira custava ao coronel um envelope todo começo de mês. O envelope saía da gaveta do escritório toda primeira segunda-feira. Eu passava pelo corredor quando o feitor Inácio levava para a cidade. Por muito tempo não sabia o que estava dentro. Depois ouvi. E soube. Rafael. O sobrinho era filho do irmão mais velho do coronel, morto numa febre quando Rafael tinha 12 anos. Por lei, parte das terras da fazenda Bela Vista pertencia a Rafael por herança do pai. O coronel Augusto passava anos administrando essa questão através de manobras que ele mesmo descrevia em voz alta nos jantares com o advogado, usando termos que Sônia foi aprendendo o significado aos poucos, ouvindo e depois perguntando com cuidado para Mendonça. Mendonça era o tabelião que vinha uma vez por mês assinar documentos. Mas isso vem depois. O que importa é que Rafael era o único nome que tirava o coronel do controle. Quando Rafael mandava carta, o coronel ficava 2 dias com a gravata afrouxada. Quando o advogado mencionava o nome do sobrinho, a voz do coronel mudava de tom. Ficava mais baixa ainda. E mais baixa que o normal era quando eu prestava mais atenção. Rafael era o ponto fraco, e eu sabia disso antes de saber o que fazer com essa informação. Tem uma coisa que Sônia escreveu décadas depois que para qualquer pessoa que lê. Uma frase curta, sem adorno. O pior não era o trabalho. O pior era ser invisível para um homem que eu via completamente. 12 anos servindo café que esfriava antes de ser bebido, porque o coronel continuava falando. 12 anos recolhendo o prato de jantar, que às vezes voltava quase cheio, porque o coronel havia perdido o apetite no meio de alguma negociação que não andava. 12 anos na cozinha antes do sol nascer e depois que a casa dormia. Eu não existia para ele, mas ele existia completamente para mim. Cada gesto, cada hábito, cada fraqueza. Eu sabia o que ele comia quando estava feliz e o que não conseguia engolir quando estava preocupado. Sabia que ele não dormia bem quando tinha visita importante no dia seguinte. Sabia que ele tinha medo de cavalo desde que caiu quando era jovem e que escondia esse medo de todo mundo. Sabia que o único presente que guardava com cuidado era uma carta da mãe, morta faz 20 anos, que ficava numa gaveta do escritório que ele abria de vez em quando e fechava rápido quando ouvia passo no corredor. Sabia tudo isso. E ele não sabia o meu nome. Essa frase ficou no papel com um ponto final, que ocupa mais espaço do que um ponto final comum ocupa, como se quem escreveu precisasse de um momento antes de continuar. Eu não odeio o coronel Augusto. Ódio é coisa que você carrega dentro de você. Eu não quis carregar nada para ele. Quis apenas que o peso do que ele fez voltasse para ele, no tempo certo, do jeito certo, na frente das pessoas certas. Uma vez por mês, o tabelião da cidade vinha à fazenda assinar documentos. O nome dele era Mendonça, 50 e tantos anos, magro com óculos de armação fina que tirava para limpar quando estava pensando em algo difícil, com aquele jeito de quem ouviu tantos segredos ao longo da vida que os próprios segredos já não pesam mais. Mendonça chegava sempre pela manhã, tomava café com o coronel no escritório, assinava o que precisava ser assinado e ia embora antes do almoço. Nunca falou com Sônia além do necessário. Até uma tarde de fevereiro de 1850.
Naquela tarde, o coronel foi chamado pelo feitor Inácio por causa de problema no gado. Saiu do escritório dizendo que voltava em 15 minutos. Voltou em 40. Nesses 40 minutos, Mendonça ficou na biblioteca sozinho. Sônia entrou com café. Mendonça olhou para ela por um momento. Depois, olhou para o café. Depois olhou de novo para ela com aquela expressão de quem está tomando uma decisão que não tomaria em outro momento, mas que aquele momento específico tornava necessária. Você ouve muita coisa nessa casa, não é? Sônia ficou parada com a bandeja na mão. Não respondeu. Mendonça tirou os óculos, limpou devagar, colocou de volta. Eu também. E tem uma coisa que eu ouvi que me incomoda faz tempo. Ele abriu a pasta de couro que sempre carregava. Tirou um papel. Pôs na mesa. 3 anos atrás, o coronel Augusto me pediu para registrar uma transferência de terra. Disse que o sobrinho havia concordado. Assinei porque era minha função e porque o coronel disse que estava tudo certo. 2 meses depois, ouvi o coronel comentando com o advogado que Rafael ainda não sabia da transferência. Ainda não sabia. Não havia concordado. Eu assinei um documento baseado numa mentira. Mendonça olhou para Sônia de frente, com aquela clareza de quem decidiu que o momento de falar havia chegado e que adiá-lo mais um dia seria carregar uma coisa pesada demais. Sozinho não consigo corrigir isso. Preciso de alguém que saiba coisas que eu não sei, que esteve em lugares onde eu não estive, que ouviu conversas que eu não ouvi. Você tem essas coisas? Sônia pousou a bandeja na mesa. Ficou em silêncio por um momento. Depois sentou na cadeira da frente. E abriu a boca pela primeira vez em 10 anos para falar o que sabia. Comecei pela dívida com Borges. Mendonça ouvia e anotava, sem me interromper, sem fazer cara de surpresa, com aquela atenção de quem entende que cada palavra vai precisar de peso suficiente para ficar em pé sozinha quando o momento chegar. Falei por mais de 1 hora. Quando o coronel voltou e bateu na porta da biblioteca, Mendonça já tinha guardado tudo. E eu já estava de volta na cozinha com a bandeja vazia. Como se nada tivesse acontecido. Porque para quem entrou naquela sala, nada havia acontecido. Para nós dois, tudo havia começado. O que Sônia e Mendonça montaram nos 2 anos seguintes não foi feito depressa. Foi feito de paciência. De encontros que duravam o tempo de um café, 1 vez por mês, quando o coronel saía do escritório e deixava os 2 sozinhos por minutos que eram suficientes. Mendonça tinha acesso a documentos. Sônia tinha informação que nenhum documento guardava. Ele me ensinava ao mesmo tempo que eu ensinava. Me ensinou a reconhecer os documentos que o coronel assinava pelo timbre do papel e pelo tipo de tinta que o advogado usava. Me ensinou o que cada tipo de registro significava em termos de direito. Me ensinou a assinar o próprio nome com a letra firme de quem tem razão no que está assinando. E eu ensinei a ele os detalhes que só existiam dentro daquela casa. Os nomes, as datas, os valores, as conversas. Tudo que guardei por 10 anos virou ferramenta. O primeiro passo foi Rafael. Mendonça tinha colega de ofício na capital. Mandou carta curta, formal, sem revelar tudo de uma vez, dizendo apenas que havia assunto sobre as terras da fazenda Bela Vista que merecia atenção antes que ficasse tarde demais para corrigir. Rafael respondeu em 3 semanas. A resposta era de alguém que esperava ouvir aquilo faz anos. Quando Mendonça me mostrou a resposta de Rafael, eu li sozinha, palavra por palavra. E pela primeira vez em 12 anos dentro daquela fazenda sorri, não para ninguém ver, para mim, do mesmo jeito que eu cozinhava bem para mim. O segundo passo foi o delegado Ferreira. Mendonça sabia de um inspetor provincial que investigava acordos irregulares entre fazendeiros e autoridades na região. O tipo de investigação que ficava parada por falta de informação específica sobre quem, quanto, quando. Mendonça foi pessoalmente até o inspetor. Levou o que Sônia havia contado, com datas, com valores aproximados, com a descrição do envelope que saía toda primeira segunda-feira. O inspetor ouviu com aquela expressão de quem esperava ouvir aquilo faz tempo e agora, finalmente, tinha a peça que faltava.
O terceiro passo foi Borges. Arnaldo Borges não sabia que o coronel contava nos jantares que o negócio entre os dois havia rendido bem. Não sabia que estava sendo usado como exemplo de parceria de sucesso. Quando um intermediário, pessoa de confiança de Mendonça, chegou até Borges com a informação de que o coronel falava assim nas rodas de negócio de Salvador, Borges mandou carta exigindo o pagamento da dívida restante com juros de 3 anos, por escrito, pelo advogado, com prazo, 3 frentes, cada uma avançando no ritmo certo, sem que nenhuma soubesse das outras 2, sem que o coronel soubesse de nenhuma. Eu continuava servindo o café, continuava ouvindo as 2 batidas, continuava saindo do cômodo quando ele parava de precisar de mim. Por fora tudo igual, por dentro o relógio andando. Em outubro de 1852, o coronel Augusto organizou o jantar mais importante de sua vida. Levou semanas preparando. Os convidados eram 3 homens. Um juiz de direito que transitava entre a Bahia e o Rio de Janeiro e cujo nome tinha peso em qualquer sala da região. Um senador provincial que estava em campanha e que precisava de apoio financeiro de fazendeiros da região para fechar o que precisava fechar antes das eleições do ano seguinte. Um banqueiro de Salvador que administrava o maior fundo de investimento da Bahia naquele momento e que estava procurando propriedade rural, com boa localização e histórico limpo para incluir num portfólio que montava para clientes europeus. Os 3 juntos representavam o que o coronel Augusto Ferreira Lima tinha passado a vida inteira construindo: acesso, influência, a possibilidade de sair de fazendeiro regional e se tornar parte de uma rede que ia além das cercas do Vale do Paraguaçu. A proposta que ia apresentar naquela noite era de expansão: terra nova, café, parceria com o banqueiro, apoio político do senador, proteção legal do juiz. Um plano que dependia de uma coisa acima de tudo: reputação imaculada, nome sem sombra, nenhuma pergunta sem resposta boa. Sônia preparou cada prato com o cuidado de sempre, mais até, porque aquela era a noite mais importante que a fazenda Bela Vista conheceu. O coronel sabia disso, Sônia também sabia, mas por razões completamente diferentes. O feitor Inácio circulou pela casa o dia inteiro garantindo que tudo estivesse no lugar. As velas certas, a toalha da mesa que ficava guardada o ano todo, as taças de cristal que vinham de Salvador numa caixa com serragem. Às 6 da tarde, os convidados chegaram. O coronel os recebeu na varanda com aquele sorriso de dentes que usava quando queria parecer que a noite ia ser fácil. Às 7 sentaram à mesa. Às 7h30, o coronel bateu 2 vezes na mesa com o anel de ouro. Sônia entrou com a bandeja. Serviu o juiz. Serviu o senador. Serviu o banqueiro. Chegou na frente do coronel Augusto. Pôs o prato na frente dele. E antes de se afastar, disse em voz clara e firme, alta o suficiente para toda a mesa ouvir sem esforço: Coronel, o senhor Rafael mandou recado. Diz que o advogado dele chega na cidade amanhã cedo. O silêncio que caiu naquela sala foi de um tipo específico. Não o silêncio de quando todo mundo para ao mesmo tempo por acidente. O silêncio de quando todo mundo entende ao mesmo tempo que algo importante acabou de ser dito. O coronel ficou com o garfo parado no ar. O juiz olhou para o banqueiro. O banqueiro olhou para o senador. O senador olhou para o coronel com aquela expressão de homem que passou a vida inteira aprendendo a ler sala e que acabou de ler essa. Rafael. O juiz disse o nome devagar, como se estivesse colocando o nome num lugar específico dentro de uma conversa que ainda estava sendo montada na cabeça dele. O sobrinho? O coronel Augusto abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. As palavras não vieram. Porque não havia palavra que consertasse o que estava acontecendo naquele momento na frente daqueles 3 homens. Rafael era nome conhecido. A disputa de terras entre o coronel e o sobrinho não era segredo perfeito. Era segredo de sala de jantar. O tipo de coisa que todo mundo sabe, mas ninguém fala em público porque ninguém quer ser o primeiro a falar. Mas Sônia havia falado. Em voz alta, na frente do juiz, do senador e do banqueiro.
que agora todos os três estavam olhando para o coronel Augusto com a expressão de quem quer uma explicação e que vai avaliar cada palavra da resposta com o cuidado de quem sabe que explicação complicada em cima de pergunta simples significa problema escondido. Me afastei da mesa com a bandeja. Voltei para a copa. Fechei a porta com o cuidado de sempre. Nem rápido demais, nem devagar demais. O gesto exato de sempre. E fiquei parada perto do rodapé, ouvindo. O jantar mais importante da vida do coronel Augusto Ferreira Lima desmoronou naquela noite em tempo real. O juiz fez perguntas que o coronel respondeu de forma que gerou mais perguntas. O banqueiro, que tinha passado a vida inteira avaliando o risco de investimento, ouviu as respostas do coronel com aquela atenção fria de quem está calculando e cujo cálculo não está saindo do jeito que o jantar havia prometido que sairia. O senador ficou em silêncio a maior parte do tempo, que era a pior coisa que podia acontecer, porque senador que fica em silêncio em jantar de negócio é senador que já decidiu que aquele não é o jantar certo. Ouvi o som das taças de cristal sendo pousadas na toalha branca. Ouvi cadeiras sendo afastadas mais cedo do que o coronel havia planejado. Ouvi despedidas curtas com aquele tom de quem está sendo educado, mas não está sendo sincero. Ouvi o portão da fazenda fechando. E depois ouvi o silêncio. O silêncio de uma sala de jantar que ficou com a comida pela metade e sem o resultado que estava prometido antes de começar. A carta de Borges chegou na semana seguinte ao jantar, por escrito, pelo advogado, com prazo de 60 dias para pagamento da dívida restante com juros de 3 anos de espera. Na mesma semana, o inspetor provincial abriu investigação formal sobre a relação entre o coronel Augusto e o delegado Ferreira. Não era investigação barulhenta. Era do tipo silencioso, que começa por documentos e vai chegando em perguntas que precisam de resposta formal. O tipo que homem de posição teme mais do que qualquer briga pública, porque briga pública se resolve com voz alta e advogado bom. Investigação silenciosa se resolve só com verdade. E o coronel Augusto não tinha verdade que servisse. Rafael chegou na cidade 3 semanas depois da carta de Mendonça, com o advogado, com o documento original da transferência, com a declaração de que nunca havia concordado com a transferência e que sua assinatura nunca constou de papel nenhum. O processo foi aberto em cartório. Mendonça depôs. Disse que assinou baseado em declaração do coronel de que Rafael havia concordado. Disse que soube depois que isso não era verdade. Disse tudo com aquela voz de quem carregou peso por tempo demais e que sente o peso ir embora à medida que fala. O coronel tentou conter uma frente de cada vez, mas 3 frentes ao mesmo tempo era coisa diferente. E ele nunca havia lidado com 3. A fazenda Bela Vista precisou ser parcialmente vendida para cobrir a dívida com Borges. O acordo com o delegado custou ao coronel o apoio político que sustentava sua posição na Guarda Nacional. O processo com Rafael durou 2 anos no tribunal. Terminou com metade das terras do lado norte transferidas para o sobrinho. O homem que entrava numa sala e todos se levantavam saiu desses 2 anos sem a fazenda inteira, sem o cargo, sem os parceiros que a reputação havia construído ao longo de décadas. Não fui eu que destruí o coronel Augusto. Ele construiu a destruição dele ao longo de anos. Eu só juntei o que ele foi largando pelo caminho e coloquei no lugar certo, na hora certa, na frente das pessoas certas. Sônia recebeu a alforria em 1853, não como presente, como parte de um acordo que Mendonça negociou com os herdeiros que ficaram com a administração da fazenda depois que o coronel perdeu o controle. Assinou o papel com o próprio nome, com a letra firme que Mendonça havia ensinado, sem tremer. O tabelião que registrou a alforria era novo, não a conhecia. Perguntou o nome completo. Ela disse, Sônia. Ele perguntou, sobrenome? Ela respondeu, Lima. Ele não entendeu. Eu entendi. 12 anos ouvindo o nome do coronel como se fosse lei. Peguei esse nome para mim. Não de herança, de recibo.
Sônia foi para a cidade. Trabalhou por anos numa pensão de viajantes onde Mendonça a recomendou como cozinheira, com a precisão de quem sabe que recomendação tem peso quando vem de pessoa com nome limpo. Aprendeu a ler completamente. Escreveu. E o que ela escreveu ficou guardado em papel que chegou até as mãos de quem abriu o baú certo na hora certa. Não escrevi sobre o coronel com raiva. Escrevi com clareza, porque raiva passa, clareza fica. E o que fica é o seguinte: ele nunca me chamou pelo nome. Hoje meu nome carrega o dele. E o nome dele não carrega mais nada. Sônia Lima não está em nenhum livro de história. Mendonça também não. O coronel Augusto Ferreira Lima aparece em algum registro de cartório da Bahia como proprietário de fazenda que foi desmembrada por processo judicial entre 1852 e 1854. Sem detalhe do que causou, sem nome de quem moveu as peças, mas Sônia existiu. Em alguma cozinha de fazenda de café no Vale do Paraguaçu. Em alguma copa com fresta no rodapé, onde o som da sala chegava com clareza suficiente para construir 12 anos de informação que nenhum investigador, nenhum advogado, nenhum sobrinho teria conseguido reunir sozinho. Em algum jantar de vela e taça de cristal, onde 2 batidas de anel de ouro na mesa foram a última coisa que o coronel fez com autoridade de verdade. Esse canal existe para essas histórias, para as que não têm monumento, para as que não têm rua com nome, para as que ficaram guardadas no papel de quem viveu. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora. E o que você sentiu quando Sônia disse o nome de Rafael na frente do juiz, do senador e do banqueiro. Se essa história ficou dentro de você, compartilha. Não pelo algoritmo, porque Sônia merece testemunhas. E agora você é uma. Inscreve no canal Voz dos Contos e ativa o sininho. Tem muito mais papel esperando ser lido.